Marcelo Curti, estou coordenador, então, do GTT número 5, que é sobre empreendedorismo e modelagem de negócios, da Associação Brasileira de Gestão Esportiva. Sejam bem-vindos ao nosso grupo. Esse grupo tem, além da minha coordenação, nós temos aqui o professor Cristiano Guedes e o professor Eduardo Merino, que são os integrantes desse grupo. Vou passar para vocês aqui a nossa agenda de hoje. Então, nós vamos iniciar às 14 horas com a mesa, né, um bate-papo com os nossos convidados, e cuja temática é casos empreendedores e diferentes modelos de negócio. Estarão conosco aqui, então, os convidados, que eu já vou apresentar a vocês, e a partir das 15h30 até as 17h, nós iniciamos uma reunião do GTT, tá bem? Hoje vai estar com a gente aqui o Matheus Ferrarese, vai estar também o Magnus Lima, e vai estar também a Grace. Para iniciar, eu vou começar aqui, pessoal, com a Grace. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui agora, e aí a Grace vai iniciar. Tudo bem, Grace? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, sim. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouquinho, né? Sou formada pela Fevale, né? Sou profissional de educação física há 15 anos, então, formada por ali. Eu brinco que eu sou uma pessoa muito inquieta, né, e apaixonada pelo que eu faço. Então, eu fui a primeira bolsista de iniciação científica aí da Fevale, lá nos primórdios, tive toda uma graduação voltada, então, à área de pesquisa, e sempre achava que ia trabalhar muito dentro deste modelo de negócio. Comecei aí trabalhando com pesquisa, então, na Fevale. Depois daí acabei indo trabalhar na URGS, antes mesmo de me formar, né, nessa parte de pesquisa, e de lá, então, enquanto ainda em formação inicial, começou a me despertar um pouco do que, por que não levar, né, além da pesquisa, um pouquinho dessa ideia de trabalho mais diferenciado, mais personalizado, principalmente voltado à saúde. Porque o que eu via, né, até então, cidades pequenas, que é de onde eu venho, era uma metodologia de trabalho que não era tão voltada à saúde naquela época, dentro de academias. E aí, então, nasceu, né, aflorou um pouco mais essa paixão de poder tirar um pouco só da pesquisa este modelo de negócio, de conseguir realmente controlar mais as variáveis, de tudo que a gente aprende na universidade. Então, a partir daí, comecei a fazer, fiz especialização na URGS, então sou especialista tanto em cinésio quanto em treinamento para populações especiais, depois acabei fazendo meu mestrado também, um pouco mais dentro dessa área, e em 2007, lá, quando eu estava me formando, acabou nascendo aí junto o Ateliê da Saúde. Vou falar aí um pouquinho com vocês, ou de repente, se né, a gente quer fazer um bate-papo e os outros se apresentarem também, e depois eu voltar para o modelo de negócio, um pouquinho do que é o ateliê. Não sei o que vocês preferem aí, Marcelo. Pode ir falando do teu, Grace, tranquilo, sem problema. Então, em 2007, nasceu o Ateliê da Saúde, né? A gente sempre brinca que o ateliê ele é muito mais do que uma academia, no quesito de que é uma empresa que promove saúde e qualidade de vida. Hoje a gente está aí há 15 anos e meio, 16 anos, desde o início, mesmo quando era bem pequenininho, lá numa sala de 150 metros quadrados, a gente já trabalhava em parcerias, né, com outros profissionais da saúde. Hoje a gente tem um prédio aí, somos um prédio de 4, 5 andares, onde a gente trabalha com toda essa parte de exercício individualizado, né, tendo todo um acompanhamento e controle de variáveis do início, lá desde a avaliação até o
o final do treino do aluno, as reavaliações, enfim. E, além disso, né, a gente está sempre buscando inovação, então, e acompanhando essa demanda de hoje em dia, que é associar a tecnologia, associar toda essa outra parte. Então, o ateliê depois de 2007, em 2009, eu acabei abrindo o ateliê dentro do Centro Clínico Regina também, para trabalhar muito voltado a isso. Então, hoje aqui no prédio, a gente trabalha com a parte de exercício, mas a gente tem físios que atendem no prédio, tem médicos, tem nutri, tem, enfim, né, uma ampla rede para realmente, por isso que a gente brinca que é um pouquinho mais do que uma academia normal, realmente é um trabalho multidisciplinar. Eu acredito muito nisso, eu não consigo imaginar, eu sempre digo que, né, o ser humano ele é um todo, não tem como eu ir ali e trabalhar só a parte do exercício, só a parte do movimento, só a parte sem levar em consideração o restante, porque não somos uma maquininha de liga e desliga lá e desconecta do resto, né? Então, o nosso modelo de negócio, ele vai avançando, sim, em algumas coisas, que eu vou ir mostrando um pouquinho para vocês, mas sem esquecer do essencial, né, de que trabalhamos com seres humanos, de que, principalmente pós uma pandemia, as pessoas também têm muito isto de estarem carentes, entre aspas, e de ser mais do que um simples exercício, né. Enfim, depois disso, né, o ateliê ele foi crescendo assim ao longo dos anos. Eu acabei indo buscar muito conhecimento também na área de gestão, seja com consultorias, seja em cursos, muito também dentro da área de atendimento ao público, porque também acredito que é muito além só do exercício. Então, a gente tem que ter o mínimo, que é o que a gente aprende lá, né, na base da educação física, mas também estes cuidados com o atendimento, desde né, lá da entrada de uma porta, de subir ali um elevador, que no nosso caso hoje a academia fica no quarto andar, ou nas escadas, ou atendente, ou enfim. Então, a gente trabalha muito com treinamento com a nossa equipe, né, para ir atendendo este além. E como modelo de negócio, né, com toda essa parte de tecnologia e tal, o que a gente tenta fazer muito também bem é ir avançando, né, com estes cuidados que hoje o mundo também exige da gente. Então, mesmo sendo uma academia semi-personal, né, ela é um modelo que eu brinco, ela é entre um personal e um estúdio só de personal, e também uma academia tradicional de fluxo. Então, ela se enquadra bem aí no meio termo, mas hoje a gente trabalha com totalmente automatizado, com um sistema que já é próprio também. Então, toda a parte, desde a parte organizacional, financeira, relatórios, que é só ir lá e dar um clique e vir, mas este mesmo sistema, ele já faz toda a conexão com os treinos dos alunos. Então, a gente tem toda uma parte de site de acesso restrito do aluno, que ele pode entrar lá, olhar seus treinos, olhar suas avaliações, reagendar o horário de treino dele. Então, às vezes parece que o que eu estou falando ele é simples para uma academia de grande fluxo, que também o cara vai ali e imprime o seu treino, mas parece que, ou para um estúdio só pequenininho também, que o cara consegue reagendar, só que no meio de tudo isso, conseguir ter ali, hoje a gente está aí batendo uns 600 alunos, tu conseguir manter este meio termo, ele acaba sendo esse desafio, né, de tu não ir nem para um lado tão automatizado, que é tudo digital, mas também não ficar tão para trás que a pessoa tem que ir lá tentar só conversar com a secretária, com o WhatsApp ou com alguma coisa assim. Então, hoje, ao mesmo tempo, o aluno, né, do ateliê, ele tem na palma da sua mão ali, ele trocar de horário, reagendar, com a certeza de que ele vai vir num outro horário,
e vai ter aquele limite de número de alunos por horário. Então, isso eu acho que foi muito bacana, a gente já tinha isso antes da pandemia, né? Na pandemia, foram trocando ali as regras, às vezes, de quantos alunos podiam ser atendidos e tal, era muito fácil para a gente fazer isso, né? Ali eu digo que foi bacana também o quanto eu consegui ir ajudando outros colegas de área, que eu digo que não são concorrência, mesmo a academia que tem na cidade, né? Eu acho que nessa hora a gente tem que pensar muito como um crescimento de área, né? O que a gente pode ajudar e fazer pelos outros. Então, ali a gente compartilhou muito isso também, de conseguir fazer isso. E então, hoje o ateliê ele está muito dentro de um modelo de negócio que fica bem entre essas duas partes e que a gente tem que estar sempre olhando para o futuro e para a tecnologia, para o quanto vai avançando e o quanto a gente não pode ficar para trás, mas também sem perder um pouco desses detalhes, desse cuidado humano. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, de tu conseguir fazer isso, que olhando de fora, para quem trabalha muito numa ponta, parece muito simples, ou muito na outra também, mas de tu ficar ali dentro né, antes da pandemia mesmo, né, nós já estávamos, inclusive, aí em parceria, em consultoria, né, com a Platinum, com o Marcelo, com, enfim, outras universidades, a gente já estava ali atingindo, né, o nosso máximo de aluno, e com a pandemia a gente pensou, meu Deus do céu, e agora? Então, desde aquela época a gente também já estávamos procurando outros serviços que pudéssemos agregar, porque hoje o ateliê, a gente tem aí 400 metros quadrados de área, onde é só a parte, né, mais central ali de musculação, ele não é um espaço grande para uma academia de fluxo, mas também, né, para um estúdio ele acaba ficando. Então, a gente foi incrementando com alguns outros serviços também, sempre dentro dessa área de semi-personal. Estamos, eu acho que com Pilates já fazem uns 3 anos, e agora estudando muito e entrando um pouquinho também aí na área que o Matheus é fera, é doutor, e depois vai falar muito também entrando um pouquinho na área, né, de eletro, mas sempre vinculando muito aquele cuidado essencial lá de 15 anos atrás, que foi o que fez essa minha paixão por conseguir trazer um pouco este cuidado do que se tem na pesquisa por uma academia né, de fluxo, assim, que é o cuidado com as variáveis fisiológicas, o cuidado com realmente o aluno ter um treino personalizado ali. E hoje, claro, eu fico muito mais numa parte, não digo nem tanto administrativa, empreendedora, de também estar sempre olhando, mas ao mesmo tempo não descuidando, e por isso, né, trabalhando com parte de assessorias também, para a gente não perder um pouco daquele controle, né, e de ter essa tecnologia também ao nosso lado, de também ter tudo dentro de um sistema onde tu vai ali dar um clique e tu consegue puxar seus relatórios, tu consegue ir olhando se realmente as coisas estão sendo feitas ou não, seja ela de uma mudança de treino, de teste de frequência cardíaca, de monitoramento de, sei lá, de frequência, de avaliações e reavaliações, enfim, fazendo todo esse mix aí dá certo. Então, eu convido, né, quem depois tiver interesse, tem ali o nosso Insta, mas além disso, tem o site do ateliê, que eu também posso deixar aqui para vocês, e principalmente, claro, o site ele é muito aberto, o Insta, né? O bacana de ver tudo isso acontecer, isso eu sou super flexível, tá? A gente, às vezes, até bem em parceria com outros profissionais da área, faz o login lá como experimental para, inclusive, outras academias, às vezes, de outros lugares entrar, ver, olhar, porque eu sempre acredito que só a gente se juntando e tendo essas trocas, a gente cresce, sabe? E principalmente quando a gente trabalha com essa coisa de ter horário, e eu lembro muito, assim, uma fala do Marcelo, uma vez me perguntando, e aí, tu quer ter quantidade ou qualidade, né? Então, graças a Deus, a gente tem fila de espera
E eu acho que não é por este o lado de olhar de concorrência, e sim, quanto mais gente estiver treinando, estiver procurando exercício por profissionais formados, gente da área, mais gente estiver procurando eletro, estiver procurando pilates, e a gente batalhar por essa educação física, né, correta e que queira crescer. Então, eu deixo bem aberto, a gente faz muito isso também, de conseguir mostrar a parte interna do site, né, e de como aluno, assim, porque é bacana ver os dois lados também. Fico super à disposição. Grace, o site ali é Ateliê da Saúde. .esp. Saúde.esp. Uhum. E o ateliê, ele é @ateliê da saúde. Ateliê da Saúde.esp. Estou botando aqui. E aí o Insta é @ateliê da saúde. Beleza. Joia, Grace. De start, tá bem. Vou passar para o Matheus aqui agora, depois nós vamos voltar, porque a gente tem que articular algumas coisas ali de questionamentos também, que são importantes, porque a gente está falando de um modelo de negócio bem específico, sabe? Então, vamos falar do modelo do Matheus. E aí, Matheus? Tudo bem? Satisfação receber esse convite aí para bater esse papo com vocês. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar minha tela, pode ser? Eu vou compartilhar algumas informações aqui com vocês. Sim, à vontade. Vocês já estão enxergando minha tela? Sim. Certo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco do modelo de negócio que é a minha empresa hoje, que é a Perforce Studio MS. Hoje nós somos a maior rede de franquias de sala 3, mas tem a sala... Oi? Vocês estão me escutando? Sim, tudo certo, Matheus. Ah, tá, desculpa. Agora que eu estou compartilhando, eu não enxergo vocês, então qualquer coisa, por favor, me chamem. Eu vou falar do meu modelo de negócio, né, da Perforce Studio MS. Hoje nós somos a maior rede de franquias de eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro do sul do Brasil. E antes disso, eu me apresentando rapidamente, então eu sou profissional de educação física, tenho uma especialização em fisiologia do exercício e estudo eletroestimulação desde o meu mestrado, isso há mais ou menos 9 anos atrás, que eu fiz um mestrado com eletroestimulação durante a hemodiálise dos pacientes renais, né, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, e gostei muito da tecnologia de eletroestimulação, sigo estudando ela até hoje, aí então eu emendei num doutorado aí especificamente com eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro em sujeitos idosos. Durante todo esse percurso aí, eu junto com o Henrique Uve, que é um fisioterapeuta, nós fundamos a Perforce Brasil. Na época, eu entrei na área da eletroestimulação de corpo inteiro, sendo consultor da Mirra, que a Mirra é a marca líder de mercado e de equipamentos no mundo, né, da eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro. Então, quando eles entraram no Brasil, por eu estar estudando essa área, eu fui convidado a ser consultor técnico deles e formatar o primeiro curso aí de eletroestimulação de corpo inteiro do Brasil. E atualmente eu sou presidente do Simpósio Brasileiro de Eletroestimulação Neuromuscular de Corpo Inteiro, que inclusive vai ter sua terceira edição agora nesse fim de semana, 22 e 23 de outubro. Então, realmente a eletroestimulação entrou na minha vida, tanto acadêmica quanto de negócio, aí há um bom tempo, e hoje é a minha área de dedicação integral, digamos assim. Então, trazendo, né, qual é que é o diferencial, né, por que a eletroestimulação vem ganhando tanto espaço nos dias de hoje, né? Essa tecnologia, ela vem com esse slogan, né, que está aí na tela, onde o mínimo é o máximo, essa é a tendência da nova tecnologia. Então, ela vem com a proposta de mínimo tempo, mínima frequência semanal, mínimo espaço físico necessário para entregar o máximo de resultado, o máximo de satisfação, o máximo de saúde. Então, esse seria o mote aí da tecnologia. Então, por isso que ela vem ganhando tanto destaque, né, quando a gente fala que é o mínimo tempo para entregar o máximo de resultado, o máximo de saúde, a tendência é que chame atenção num mundo corrido de hoje, né, que as pessoas estão pagando o que for para ter tempo de sobra, né, então ela ganha bastante destaque. E daí, como é que ela vem com essa proposta de entregar tempo, né? Ela é uma tecnologia onde a gente veste uma espécie de uma roupa,
dentro dessa roupa, né, existe uma série de eletrodos, em geral de 8 a 12 pares de eletrodos, dependendo da marca do equipamento que a gente estiver utilizando, com a expectativa de estimular grandes grupos musculares de forma simultânea, intensidades diferentes para cada região muscular, dependendo do objetivo, possibilidade de associar a contração voluntária com a contração vinda do estímulo elétrico externo, com isso ainda a possibilidade de movimentos específicos durante a estimulação. Eu sempre contraio agonista, antagonista e sinergista de forma simultânea, e além disso eu tenho grandes eletrodos que me promovem uma contração elétrica mais confortável, né, um estímulo elétrico mais confortável, fazendo o meu sujeito, meu aluno, né, o meu paciente tolerar intensidades maiores, e hoje quem trabalha com estimulação sabe que quanto maior a intensidade, maior a área muscular que eu consigo recrutar. Então, somando todas essas características, ela chega no mercado aí da saúde com uma proposta já com bastante base na literatura, onde a gente consegue treinar em sessões muito curtas, né, de aproximadamente 20 minutos, mas eu acho que o principal diferencial não é nem a sessão curta, e sim a baixa frequência semanal. Então, a gente está falando hoje de treinos de 1 a 2 vezes por semana, entregando resultado em uma série de variáveis diferentes aí na área da saúde. Aqui eu tenho um pequeno videozinho para dar uma ideia. Uau, vai. Boa. Show, Arthur. Puxa o troca e tira para o outro lado, tá? Uau. Então, aqui é mais para dar uma ideia, né? Esse rapaz aqui, ele é um surfista de onda gigante, ele é um atleta, ele está vestindo o equipamento de eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro e está fazendo movimentos voluntários associados ao estímulo elétrico. Então, dá para notar que ele está fazendo força para fazer uma rotação de tronco, né? Então, o que está acontecendo ali? Quando ele está fazendo uma rotação de tronco para o lado direito, por exemplo, a musculatura que rotaria o corpo dele para o lado esquerdo, ao invés de relaxar, eu estou fazendo ela contrair de forma involuntária com o estímulo elétrico. Então, os rotadores do lado direito estão trabalhando em fase concêntrica e os rotadores do lado esquerdo estão trabalhando involuntariamente em fase excêntrica. Então, por isso a gente consegue recrutar muito volume muscular e, com isso, diminuir bastante a sessão de treino e pelo grande nível, né, pelo grande volume de dano muscular, a gente consegue treinar menos vezes por semana também. Aí, falando mais específico do meu modelo de negócio, hoje a gente se encaixa em 2 nichos de mercado, digamos assim, que eles estão em franco crescimento aí desde que começou a se estudar, né, e fazer esses relatórios. Então, o primeiro é o mercado de fitness. A gente está aqui num congresso esportivo, né, então a gente sabe mais do que ninguém que o mercado de fitness, desde que a IRSA começou a fazer relatórios sobre o mercado, ele só cresce, não teve absolutamente nenhum ano onde ele estabilizou ou decresceu, então ele está sempre em crescimento. E, por outro lado, o mercado de franquias também no Brasil, que também, desde que a ABF, né, Associação Brasileira de Franchise, começou a gerar relatório, também só cresce. E o mais legal é que hoje as franquias do setor de saúde, beleza e bem-estar, elas só perdem em crescimento para casa e construção. Então, antigamente, quando se falava em franquias, pensava muito em franquia alimentar, né? Hoje, na verdade, saúde, beleza e bem-estar é a segunda aí que mais cresce nesse mercado. Mas por que essa lógica da eletroestimulação de corpo inteiro ela é tão interessante, ou por que pelo menos a gente acredita tanto nela? Hoje, 62% da população brasileira não pratica atividade física, sendo que desses 62, 38% diz que não pratica por falta de tempo e 35% por não gostar. Aí, quando a gente vai para exercício físico, para pessoas que pagam de fato por exercício físico, então, pessoas que estão matriculadas em academia, pilates, crossfit ou qualquer outra coisa, formalmente falando, a gente piora ainda mais, né, muito consideravelmente esse número. Então, o Brasil hoje tem aproximadamente aí 10.334.000 pessoas matriculadas em algum centro de condicionamento físico, só que tem 212,6 milhões de pessoas compondo a sua população. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, a gente percebe que nem 5% da população brasileira está matriculada em algum centro de exercício físico. Então, qual é a lógica desse negócio que a gente criou? É um negócio onde a gente não está focado nos 5% das pessoas que praticam exercício físico em alguma academia.
A gente está focado nos outros 95% da população que sabe que exercício é importante, mas que por algum motivo nunca conseguiu aderir a uma academia convencional. Então, com isso, a gente tem uma proposta diferente, onde com apenas uma vez por semana, apenas 20 minutos, a gente consegue entregar saúde, consegue entregar força, consegue entregar resultado estético, e por isso que a gente acredita tanto no negócio. Aí, dentro dessa lógica, hoje a eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, ela está em mais de 60 países no mundo. Hoje, somente na Alemanha, que é onde foi desenvolvida essa tecnologia, já são mais de 2.650 empresas com eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro. Então, aqui eu trouxe um mapa do Brasil. A Alemanha, ela representa em densidade populacional aproximadamente o que é o nosso Mato Grosso do Sul aqui. E só aqui dentro desse espacinho, por exemplo, tem mais de 2.650 empresas de eletro. Hoje, no Brasil inteiro, em todo esse mapa aqui, a gente não chega a 400 estúdios. Então, é mais para ter uma ideia do potencial de expansão dessa tecnologia, e a grande maioria delas está focada no modelo de microestúdio. Então, que é o modelo que a Perforce acredita também. Então, ao invés da gente ter um centro com 15 equipamentos, por exemplo, a gente vai ter 15 centros com um equipamento cada. Justamente porque a população que adere a esse tipo de exercício é uma população que não adere ao treino convencional, por não gostar do ambiente da academia, por não ter vontade em ambientes com muita gente dividindo espaço. Então, eles acreditam mais nesse modelo de negócio, que é o modelo que a gente aposta também. Se fala muito, né, que essa tecnologia é uma moda que vai passar. Na verdade, eu já estudo eletroestimulação há 9 anos. A eletroestimulação, com essas características de corrente que a gente utiliza, tem mais de 200 anos de literatura científica publicada, mas especificamente em eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, já são 15 anos que a tecnologia existe. Então, eu que estudo essa tecnologia, não tenho nenhuma dúvida de que não é moda, e sim uma tendência na área da saúde, né? Hoje tem diversos pontos ali da área da saúde que utilizam eletroestimulação para diversas variáveis de saúde. Então, acredito que seja, assim, uma tendência aí dessa tecnologia entrar cada vez mais em vários ambientes da saúde. E daí, pensando ainda mais para ficar claro em qual potencial é essa tecnologia dentro do Brasil, o Brasil hoje é o terceiro maior país do mundo em relação a investimento em fitness e saúde, só perde para os Estados Unidos e Canadá. Então, imagina que a Alemanha, que não está nem entre os 10, tem mais de 2.650 centros num país bem pequenininho. Imagina o Brasil, que é gigantesco e é a terceira maior investidora em fitness e saúde do mundo, né? Então, realmente existe um potencial muito grande. E qual é que foi a nossa motivação, então, em transformar o nosso estúdio em franquia, né? A primeira delas era aumentar o ritmo de expansão, aproveitando o time da nova tecnologia, considerando, então, que a gente foi os primeiros a dar um curso no Brasil, a gente os idealizadores do simpósio brasileiro, a gente tem uma série de coisas que nos coloca na vanguarda, mas se a gente demorar muito, outras pessoas vão entrar no mercado e não necessariamente a gente vai manter essa referência que a gente apresenta hoje. Então, para a gente não perder esse time, a gente precisava expandir numa certa velocidade. E a franquia me dá essa velocidade no momento que eu não preciso de capital próprio, é o próprio investidor, dono da franquia, que vai investir, mas principalmente também que eu consigo tocar novas operações concomitantemente ali, né, tirar operações do papel, porque são vários gestores, são vários donos fazendo as operações acontecer. E o principal é a garantia da manutenção da nossa experiência Perforce, né, da experiência do nosso serviço, porque se fosse somente eu e meu sócio, por exemplo, abrindo lá no Nordeste, dificilmente a gente teria controle sobre a qualidade da operação, e no modelo de franquia a gente sempre vai ter um dono cuidando dessa operação, que vai provavelmente garantir com mais facilidade aí que o serviço está sendo entregue com qualidade, da forma que a gente acredita. Então, como consequências aí dessa nosso modelo de negócio, hoje são 12 unidades, em menos de 2 anos de franquia. Hoje nós somos a maior rede de franquias de eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro do Rio Grande do Sul, a segunda maior rede de franquias do Brasil, e no Brasil é a maior rede que utiliza apenas uma marca de equipamento, então, exclusivamente utilizando o mesmo equipamento, nós somos a maior rede do Brasil. Diferenciais que a gente acredita hoje, né?
hoje principalmente é o treinamento. Hoje todo o nosso treinamento ele é sempre individual e personalizado, porque a eletroestimulação ela exige isso. A cada 2 minutos eu tenho acomodação do estímulo da corrente elétrica, então eu preciso ajustar o estímulo o tempo inteiro. Então não tem como dar um treinamento de qualidade sem ele ser individualizado. E uma experiência diferenciada, porque a gente tem vários pontos dentro da nossa experiência que a gente entrega justamente para aumentar a adesão do nosso cliente, considerando hoje que é muito mais barato eu manter o mesmo cliente por mais tempo do que estar sempre correndo atrás de novos clientes. Mas o principal dentro dessa experiência diferenciada, sem dúvida nenhuma, é a entrega de resultado. Hoje a gente sabe também que a gente pode investir no que for, em qualquer diferencial e coisas legais do estúdio, mas se o cliente não tiver resultado, ele não vai ficar. Então, dentro dessa linha de diferenciais, hoje a gente tem a escalada de qualidade de vida Perforce, hoje a gente tem toda uma rotina onde ele amarra umas fitas lá quando ele entra, assumindo um compromisso, tem uma avaliação que a gente montou baseada em avaliações que tem na literatura científica, né, e à medida que ele vai mudando de nível, ele vai ganhando meias coloridas e com cores diferentes, enfim, ele tem uma periodização, quando ele entra, depois da avaliação, a gente monta uma periodização de 1 ano de treino, que ela vai sendo alterada, todo o treino que ele vem, isso aparece numa televisão, então ele vai acompanhando a evolução dele. A gente tem e-book de nutrição, quando ele entra, ele recebe, então mesmo que ele não faça uma consulta com a nutricionista, ele recebe todo umas diretrizes ali que ele deve seguir para uma melhor saúde, né? Ele recebe também o passaporte da qualidade de vida, que é uma espécie de um passaporte mesmo, é um material físico, onde ele assina alguns compromissos também ali em relação à saúde dele, e à medida que ele vai cumprindo algumas etapas, ele vai ganhando adesivos e carimbos dentro desse passaporte, justamente para que ele consiga aderir com mais facilidade ao programa e tenha incentivos para que ele continue treinando com a gente, e tudo isso também é controlado por um aplicativo, então ele consegue remarcar treino, ele consegue bloquear plano, ele consegue renovar plano, tudo sem nos avisar, só entrar no aplicativo ali e ajustar. E ainda seguindo nos diferenciais, hoje a gente tem a parte de formações, que acredito que seja talvez o maior dos diferenciais. Então, hoje a nossa empresa presta consultorias, cursos, treinamentos e formações para que a gente tenha profissionais diferenciados no mercado. Então, como eu falei lá no início, a gente montou o primeiro curso dessa tecnologia no Brasil, hoje são mais de 1.000 pessoas formadas, e a gente foca muito isso dentro da nossa equipe. Então, a gente tem uma central, uma espécie de uma intranet, onde todos os nossos treinamentos, grupos de estudo que a gente tem a cada 15 dias, tudo a gente grava, e a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, depois, quando quiser. A gente apoia estudos científicos, então hoje a gente está com um equipamento aqui dentro da Santa Casa de Porto Alegre, com o professor Rodrigo Plentes e a professora Josiane Chardon, onde a gente está fazendo 2 doutorados e um mestrado com eletroestimulação pré e pós transplante pulmonar, fibrose e DPOC. A gente dá curso, uma média de a cada 2 meses, curso de extensão aberto ao público, que daí toda a nossa rede de professores pode refazer o curso também sem nenhum custo. Hoje a gente é realizador do simpósio, na verdade faz 3 anos que existe o simpósio brasileiro, e é a Perforce que realiza. Ano passado, inclusive, a gente trouxe o professor Kemmler e o professor Filipovic, são 2 alemães, que são hoje as pessoas que mais publicam no mundo sobre essa tecnologia. A gente tem também os encontros que a gente chama de imersão Perforce, que são os encontros presenciais com toda a rede, para discutir questões técnicas e fazer, enfim, intervenções ali com toda a equipe de forma simultânea. E hoje a gente tem 4 ferramentas também de manutenção de qualidade técnica, onde mesmo quem não é técnico, né, o gestor, que é só investidor, ele lendo essa ferramenta, ele consegue olhar um treino e marcar uma série de pontos e dizer se esse treino está sendo entregue tecnicamente com qualidade ou não. Mesmo sem ele ser técnico, a gente escreveu de uma forma que ele vai olhar e vai ver na aula se aquilo foi entregue ou não, para conseguir saber se aquela aula está sendo entregue com qualidade ou não. E daí, por fim, né, essa é uma foto da nossa primeira unidade, essa unidade aqui na 24 de outubro, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela está fechando 5 anos, então ela foi fundada antes de ser um modelo de franquia.
Hoje é a nossa unidade mais antiga, né? Ela tem 49 metros quadrados, que é a média de tamanho de todas as unidades. Ela está no 4º andar de um prédio comercial, então ela não tem fachada, não aparece para ninguém. A gente utiliza um equipamento da marca Mirra, que é uma marca alemã, atende de segunda a sexta, das 7 às 9, com agendamentos a cada 30 minutos, e a gente tem uma média hoje de 21 atendimentos por dia, com um ticket médio de R$ 95 por atendimento. Então, já dá para ter uma ideia aí um pouquinho maior em relação a faturamento e lógica de agenda que a gente utiliza. Então, obrigado, gente, mais uma vez pelo espaço. Quem quiser saber mais informações, pode me seguir no Instagram, Mate Ferrarese, ou seguir a Perforce, né, Perforce Brasil, ou então só escanear esse QR Code, que vai entrar direto no nosso site, na página de Seja um Franqueado, onde vai ter todas as informações, inclusive um espaço para fazer um cadastro, que daí a gente retorna e conversa mais aí sobre todo o modelo de negócio. Obrigado, gente. Muito bom, Matheus, obrigado. Sabia que eram as pessoas que a gente vai convidando, a gente conhece, né? A gente conhece, sabe que são modelos diferentes, sabe que tem que por trás... e aí é que entra a coisa bacana. Por trás de um modelo de negócios, a gente tem um empreendedor. E é para falar desse cara agora, né, que com esse perfil, né, do perfil desse cara e do comportamento desse cara, que eu convidei o Magnus, que vai abordar um pouco sobre essa temática, porque, né, como a gente falava, né, Magnus, tem que ter um modelo, para um modelo de negócio, tem que ter um modelo mental também para tocar aquele modelo de negócio. Coisas inovadoras, como essas que o pessoal apresentou aqui agora, que são os negócios deles, precisam de pessoas com um determinado perfil, né, Magnus? Tudo bem? É isso aí. Boa tarde a todos. Eu já tinha um grande desafio quando fui convidado aqui, porque eu gosto de falar bastante, e o Marcelo, né, nos deu aí 15, 20 minutos, então esse é o primeiro grande desafio, já que eu já teria que superar, e agora ouvindo vocês aqui, toda a trajetória ali da Ateliê, da Grace, do Matheus aí, trazendo algo novo aí para o Brasil, então acabo realmente ficando já com o segundo desafio, mas vamos lá, né, vamos tentar dar conta aqui. Eu montei aqui uma apresentação, assim, para tentar mais seguir um raciocínio, eu não vou embora tenha bastante informações aqui, eu não vou me ater enfim, ficar lendo, enfim, reproduzindo o que está ali, né, vou deixar mais para o pessoal poder ter um norte depois, quem for assistir, né, a palestra em outro momento, vai poder usar das informações ali para buscar. Então, deixa eu só compartilhar, que daí me avisem se já estão conseguindo enxergar aí, se está aparecendo. Tá na tela. Tá na tela. Beleza. Então, vamos lá. O nosso foco aqui seria falar de empreendedorismo e modelagem, né? Eu tenho faltou inserir aqui que eu estudei um tempo aí, filosofia também, então acabei, depois do mestrado, tendo uma experiência muito boa com professores das mais diversas áreas, história, psicologia, filosofia, então acabei começando uma segunda trajetória aí na carreira. Comecei na gestão aos 14 anos, depois fui para educação física, né, voltei para a gestão atuando basicamente na gestão de instituições esportivas, e agora sim, né, depois de um tempo, eu acabei fazendo uma transição, estou nesse momento, né, fazendo uma transição aí para a área comportamental. Acho que vem bem, um momento bem importante que a gente está vivendo, né, onde, trazendo só um dado aí, o Brasil saiu aí no pré-pandemia, de em torno de 18 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, e posterior à pandemia a gente chegou aí a mais de 24 milhões, então não tem como a gente negar que hoje os elementos comportamentais, né, a maneira como a gente conduz a nossa vida e os nossos negócios impactam realmente no nosso bem-estar, né, no nosso ser. Então,
coube a mim falar aqui sobre os impactos que essa mentalidade, então, né, dos gestores, dos mais diversos modelos de negócio, como que a mentalidade dele, como que o jeito que ele pensa, como que as crenças deles, né, impactam nos seus negócios. E, você sabe, a gente tem uma empresa no qual eu sou sócio, com o Everton Figueiredo, que é a Platinum, platinum.com.br, onde a gente atende a diversas empresas aí, hoje em dia, né, nos mais diversos segmentos, mas bastante focada ainda no mercado esportivo. E aí, eu, vindo da filosofia, eu gosto sempre de tentar, vou tentar esmiuçar um pouquinho esse título aqui. Então, vamos falar de mentalidade, vamos falar de gestor, vamos falar de modelos de negócio, e vamos finalizar falando de impactos. E aí a gente consegue contemplar aí todas as palavrinhas que estão aqui no nosso título, né? Magnus, acho que se tu consegue botar ela numa apresentação, porque ainda está aparecendo só a tua primeira. É que eu tô passando rápido, ele tá demorando aqui, peraí. Bota acho que se bota ali em apresentação. Uhum. Tô passando rápido, ele tá dando um delay aqui. Eu conectei. Às vezes demora um pouquinho. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar, e eu vou compartilhar de novo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tá. Aham, agora foi. Deixa eu ver aqui. Acho que vai passando, ele vai indo. Vamos ver se vai dar certo. Eu passei o slide, mas ele não está indo. Agora aqui foi. Ele vai. Vou ter que deixar assim, então, porque não está. Quando eu coloco para apresentar, ele não está indo. Mas beleza. Tá. Então, tentando esmiuçar um pouquinho aqui esse título, né, eu trago alguns conceitos, começando, então, né, pelo entendimento do que é um negócio, né? Então, muitos abrem um negócio e, enfim, estudiosos aí trazem diversos conceitos, mais diversos conceitos. Eu procurei resumir na coluna da direita ali o conceito de cada um. Então, quando eu digo assim, eu tenho um negócio, né? Alguém nos pergunta, tá, mas o que é um negócio? Eu digo, é alguma coisa que vai agregar valor e vai dar lucro. É alguma coisa que é composta por uma série de atividades, né? E que transcendem o local físico. Então, isso é bem importante, até queria destacar esse segundo item, que às vezes a gente tendo um negócio, não necessariamente eu preciso focar somente na estrutura que eu tenho, né? Hoje, a pandemia nos trouxe muito isso, muita gente acabou usufruindo, então, dessa oportunidade de ter um negócio fora do local físico, né? O online hoje está aí, não tem como voltar atrás, então ele é um belo exemplo aí de situações, né, que transcenderam os espaços físicos, né, levando saúde, levando qualidade de vida aí para a população. Fazer mais com menos, transformar, né, uma ideia em receitas, em dinheiro, né, em faturamento, promover o lucro, promover a aprendizagem de todos que estão ali envoltos, enfim, cultivar os valores, cultivar os princípios da empresa, fornecer ou contribuir de alguma forma aí para o bem-estar da população como um todo, né? Tem instituições aí esportivas que trabalham com essa responsabilidade social, né? Criar valor e criar, né, e ser municiado, enfim, construir estratégias. Então, eu trago aqui um escopo geral, né, para a gente entender que não existe um modelo único de negócio, existem diversos tipos, né, e a gente pode, então, dar um foco, de repente, bastante voltado para uma empresa com propósito, daqui um pouco eu posso ter uma empresa voltada para lucro total, daqui um pouco eu posso ter uma empresa que se volte mais para os processos e por aí vai. Então, isso vai depender do modelo de negócio que você realmente quer colocar. Quero destacar a importância da gente fugir, né? Fugir da miopia de marketing. Então, quando a gente começa a definir um negócio,
a gente pode entender que o meu negócio, de repente, não é oferecer serviços de musculação. A gente pode ir além, né, como, por exemplo, aqui a Xerox, se a gente for olhar uma visão míope, a gente vai entender que a Xerox, ela fabrica copiadoras, quando o negócio dela, na verdade, é ajudar a aumentar a produtividade dos escritórios, o que significa dizer que, se um dia deixar de existir, o mundo evoluir, para que a gente não faça mais cópias, né, fotocópias, a Xerox vai continuar em pé, a empresa vai continuar existindo. Por quê? Porque o negócio dela não é fabricar copiadoras, o negócio dela é ajudar a aumentar a produtividade dos escritórios, e ela vai poder, então, se remodelar, né, usar de outras ferramentas. Hoje, talvez a ferramenta mais valiosa que ela tenha sejam ainda as copiadoras, mas, no futuro, ela poderá lançar mão de outras ferramentas. Então, eu queria trazer esse olhar para que a gente não fixe muito em aparelhos, em estrutura física, muitas vezes em processos, porque isso acaba, não que não devemos ter esse foco, por óbvio, devemos ter sim, mas não é só isso, a gente pode transcender, a gente pode usar dessa estrutura para, quem sabe, plantar uma semente diferente, atender de uma forma diferente, né, e assim manter o meu negócio mais sólido por muito mais tempo, sem depender tanto das intempéries que possam ocorrer em termos de economia, enfim, no nosso dia a dia. Avançando aqui, uma pergunta que seguidamente a gente recebe aí de possíveis clientes da nossa empresa de consultoria. Estou pensando em abrir um negócio, por onde que eu começo? Né? Então, é importante, até dentro da minha visão, sei que existem outras visões nesse aspecto, eu posso, antes do plano de negócios, acho que para quem vai abrir um negócio do zero, o plano de negócio ele é extremamente importante, é ele que vai te mostrar a viabilidade do negócio, ele que vai possibilitar as projeções, né, financeiras principalmente, mas eu posso, antes do plano de negócio, já ter uma preliminar, e uma ferramenta que eu gosto bastante de indicar é o Canvas. Então, o Canvas, ele vai trabalhar 9 áreas distintas, onde eu começo já a pensar algumas questões, né? Que tipo de colaborador eu vou precisar, quais são as atividades principais que eu vou ter, e aí, em cima disso, que tipo de colaborador eu preciso contratar, quais serão as fontes de receita. Por exemplo, o Matheus, ele falou de diversos aspectos, tem e-book, tem todo um sistema de atendimento, né? A Grace também tem diversos serviços, são 4 andares lá, então tudo isso vai nos trazer diversas possibilidades de receita. Enfim, não vou entrar muito aqui no Canvas, mas é importante, assim, a gente entender que o Canvas, ele vai abrir um mapa, um escopo bem legal, assim, para a gente começar a meio que dar aquela tateada, assim, no negócio, para que lado eu vou, que tipo de cliente eu quero atender, quais os canais de distribuição e de comunicação que eu vou poder utilizar, que são mais interessantes para o meu negócio. Então, eu não fico às cegas, né, eu começo a dar uma organizada, né, no meu modelo de negócio, tá bom? Então, uma ferramenta bem legal aí para quem está pensando em abrir um negócio, né, começar a fazer esses estudos. E no mercado, mais especificamente, né, no mercado do esporte, no mercado esportivo, que é o nosso tema aqui, quais os modelos, né, existentes hoje, que já passaram, talvez, pelo plano de negócio, já passaram pelo Canvas, e hoje são modelos de sucesso e que a gente pode aprender com eles. Eu separei alguns aqui, né, esse é um campo que a gente não tem, assim, grandes estudos que delimitam ou façam algum delineamento, né, desses modelos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos mais para o pessoal começar a entender, né. Então, aqui eu trouxe o resumo daquele slide anterior, que falava sobre os modelos de negócio e suas características, isso de maneira mais geral. E aí eu trouxe aqui alguns modelos, né,
que a gente pode entender, assim, Smart Fit, um modelo low cost, low price, onde a gente tem claramente um aspecto bastante automatizado dos processos, o que com isso acaba gerando menos necessidade de pessoal, né, e, portanto, menos custo, até porque a folha de pagamento, para quem tem empresa, né, todos sabem que é ocupa boa parte do orçamento, certo? Então, não estou aqui dizendo se é interessante, se eu concordo ou não com o modelo aí da Smart Fit, mas é um modelo que dá para se dizer que vem crescendo bastante aí no Brasil, beleza? Aí, eu tenho o modelo Prime, então as academias Prime são academias voltadas aí para o público classe B, eu diria assim, classe B e A, né, às vezes a gente confunde um pouco, mas são academias aí que hoje estão trabalhando numa faixa de preço de 300 até 800 reais, tá? Então, mas no formato de academia, o que significa que tem bastante aparelho, tem bastante opções de modalidades, né? Ela se assemelha um pouco com a academia tradicional, mas ela trabalha com um nicho de mercado mais segmentado aí na classe econômica, né? Depois eu tenho as especializadas, talvez aí os dois modelos apresentados hoje, eles vão nessa direção, né, onde a gente consegue trabalhar com um fluxo de pessoas menor, mas com altíssimo valor agregado, né, com uma proposta diferenciada. Eu posso trabalhar só idoso, eu posso trabalhar só criança, ou eu posso trabalhar só quem está com dor, ou posso trabalhar só quem quer emagrecer, e por aí vai. E eu vejo que você consegue dar aquele tiro certeiro, você se torna realmente o maior especialista naquela área, naquele segmento, e aí por isso você consegue cobrar, né, um preço mais elevado. Tem as clubs em dois formatos, os clubes em si, né, a maioria oferece lá natação, oferece academia, tem aulas coletivas, tem lutas, tem uma infinidade de situações, e aí no formato de sócios, aí você se associa, paga um título para poder aderir aí ao projeto, ou então as academias clube, um exemplo, a Unic, né, no caso da Prime, dá para citar a Six Gym, de Caxias do Sul, uma academia que trabalha nesse aspecto. Clube, aí a gente tem, enfim, desde União, Leopoldina Juvenil, Recreio da Juventude, Caxias do Sul. A gente tem as clubes que são, eu gosto muito do modelo da Unic, né, a rede Unic, é um modelo que trabalha com uma infinidade absurda de modalidades, e o ticket médio aí, tranquilamente, passa de R$ 1.500. Então, aí, ela já está trabalhando numa faixa de preço maior, né? E acima ainda das academias clubs, hoje temos as boutiques, que é um modelo novo, chegando aí no Brasil. Tem, falando internacionalmente, a David Burton, e no Brasil, né, tem aí a Alessank, que acaba trabalhando numa faixa de preço, aí sim, eu diria que totalmente focado no público classe A, certo? E a academia tradicional, hein? Academia tradicional, como é que ela resiste? Onde é que ela está aí nesse meio? Eu diria que, né, infelizmente, é muito duro esse momento agora. Eu diria que a academia, a grande vantagem é que você pode usar a sua academia tradicional, né? Quem tem academia tradicional, reestruturar ela para migrar para uma especializada, ou se você tem um poder de investimento maior, você pode partir para uma Prime, para uma Club, mas realmente fica bem complicado hoje de competir, porque se você tem um atendimento de excelência, né, eu diria que, de repente, você pode ir para uma especializada. Se você não tem um atendimento de excelência, talvez você possa seguir, né, para um modelo de low cost, low price. E, claro, desde que você tenha estrutura, né, para comportar um volume de alunos, porque senão a conta não vai bater, né. Então, só trazendo um pouquinho aí dos modelos e chegando, então, no que a gente vem ainda pela frente, né, bastante a comunicação modificando muito os aspectos tecnológicos, novos negócios,
né, cada vez mais presentes. Aqui eu trouxe, no slide anterior, um escopo resumido, mas a gente tem dezenas de outros modelos, dezenas de outros tipos, mas a grande parte deles derivam desses que eu apresentei para vocês. Então, com certeza, os meios de comunicação e a forma que a gente se comunica vão impactar muito daqui para frente. A tecnologia, já falei, controle emocional, a gestão emocional dos colaboradores e do gestor vai impactar muito nos negócios aí daqui para frente, e a maneira como esse gestor, né, ele lidera a sua equipe, isso vai impactar muito também. E aí eu trago aqui, entendendo um pouquinho mais qual seriam as possibilidades, né, para a gente tentar assim, tá, mas qual que é o meu modelo, será? Aí a gente vai lá no Hipócrates, né, da filosofia, o filósofo médico, vamos dizer assim, e ele já, há muitos anos atrás, trazia, então, uma primeira classificação que era baseada em algumas, se chamava de humores, né, que o corpo liberava, enfim, e que, a partir disso, já conseguia avaliar um certo temperamento, né, hoje a gente chama de comportamento das pessoas. Isso foi, ao longo do tempo, né, evoluindo, né, aprofundando um pouco mais, e temos aí a famosa teoria DISC, né, onde a gente tem, dentro dos processos de coach também, se assemelha muito ali com os bichos, o tubarão, a pessoa que é mais diretiva, que não quer faca na bota, e por aí vai. Tem um interativo, que é a pessoa que conhece todo mundo, ela tem um fácil trânsito, né, trânsito entre as pessoas. Tem o established, que é a pessoa que consegue ouvir bem, consegue se posicionar, e tem o cauteloso, que é a pessoa que é aquele desconfiado, enfim, muitas vezes acaba você tendo que explicar, no caso das vendas, ali nos mínimos detalhes, né, tudo certinho. Então, são estereótipos que a gente hoje tem, e com certeza, se você tem uma predominância, tem testes aí, né, que a gente analisa, e se a pessoa tem lá 70% de D, ela certamente vai enfrentar problemas na liderança da sua equipe, ou na formação de parcerias aí para o seu negócio. Se a pessoa é muito interativa, a tendência dela é sempre pensar muito mais no outro, e isso vai também trazer impactos. Então, cada um desses fatores, né, certamente vai estar impactando aí no negócio. Chegando no finalzinho aqui, eu quero trazer aqui um ponto de partida para quem almeja começar essa busca, começar a se entender melhor enquanto gestor, começar a cultivar um olhar. A gente sabe que na educação física, né, no mercado do esporte, ainda é bastante carente desse tipo de conteúdo. Se a gente for ver aí os congressos existentes, tudo que tem de produções, né, bibliográficas, aí a gente vê que tem muito pouco ainda nessa área comportamental, e a gente sabe, na prática, né, a gente atende muitas empresas, a gente sabe o quanto esse despreparo emocional, às vezes, interfere, né, no dia a dia do gestor. Então, a gente precisa falar muito mais sobre isso. E aí, aqui eu trago as 7 emoções básicas, e como uma reflexão aqui, já chegando no final da apresentação, de que, às vezes, aquilo que a gente vê de uma forma negativa, né, a raiva, a tristeza, o medo, o desprezo, a aversão, isso tudo, a gente pode ter um outro olhar sobre essas emoções, e entender que essas emoções, talvez, foram as que fizeram a gente evoluir enquanto espécie humana. Foi tendo medo que a gente fugiu e sobreviveu. Se a gente fosse não tivesse um destemido total, a gente teria entrado aí e tentado enfrentar leões em algum momento, e talvez a gente não ia sobrar ninguém aí para contar a história, né? Então, essas emoções tidas como negativas, elas podem sim serem controladas, gerenciadas, para que a gente possa extrair, né, resultados muito positivos. E aí sim se aproximar ali da alegria, que é o que todo mundo busca aí na gestão, beleza?
E quero, e aí sim, finalizando, né, com um trechinho aqui de uma música do Renato Russo, onde a gente sabe que para eu poder, isso eu fui aprendendo já nessa busca agora de gestão mais emocional, que para a gente poder ter uma vida mais saudável, uma vida mais alegre, a gente precisa colocar o coração, e quando a gente coloca o coração, né, a gente está seguindo muito mais a nossa intuição. E a forma da gente atingir isso, colocar o coração nas coisas, é a gente praticar a gratidão no dia a dia, em cada coisa. Então, o ponto de partida é cada um de nós voltarmos, né, para o nosso negócio e começar a olhar tudo que já foi construído, tudo que a gente já fez, agradecer, né, por a gente ter chegado até aqui, agradecer por a gente estar aqui nessa apresentação top, né, uma iniciativa muito bacana aí, né, gratidão aí ao professor Marcelo, gratidão a vocês por terem oportunizado isso também, esperamos que a gente possa se encontrar mais vezes. Fico aberto a perguntas, e só divulgando aqui, fazendo o comercial, né, tem a minha empresa em sociedade aí com Everton Figueiredo, platinum.com.br, a gente atende instituições nos segmentos, principalmente aí do esporte, mas outras na área da saúde em geral. E o Universo 7 Ponto Despertar, que é um canal em parceria com a Bruna Lorandi, né, uma amiga que eu tenho lá de Caxias do Sul, onde a gente está começando a trabalhar esses elementos mais comportamentais, como reflexões, né, um despertar para esse mundo interior, um mundo tão vasto aí que a gente pode descobrir e fazer uso dele para gerar mais resultado aí nos nossos negócios. Gratidão e fico à disposição aí. Grande, Magnus, obrigado. A gente já vai agora para as rodadas, né, de tentar fazer um alinhamento aí do que vocês trataram. Grace, uma pergunta que eu vou fazer a mesma depois para o Matheus, sabe? No teu modelo de negócio ali, né? Porque é um modelo de negócio que ele é com atendimento com hora marcada, tem uma metodologia de trabalho, né? Como é que chegou nisso? Como é que tu pegou e está, é isso, é assim que tem que ser? Eu sempre acho que, e cada vez mais, que as coisas acontecem por alguém que às vezes não foi bem atendido em alguma outra coisa e ali sai. Então, eu não conseguia me imaginar, e nada contra, tá? Mas na cidade que eu morava, nos atendimentos que eu tinha de academias convencionais e principalmente por a minha mãe, ali naquela época a gente está descobrindo algumas doenças, algumas coisas nela, levar ela, eu não conseguia confiar ou deixar ela lá numa academia tradicional, sem um personal, sem alguma coisa ali. E aquilo foi me inquietando, assim. Então, tanto que por isso que a minha graduação ela era toda voltada, né, à pesquisa, ao mundo acadêmico, porque aquilo ali me incomodava pensar naquilo. Enfim, e daí quando eu linkei o mundo acadêmico e vi que, dava, e que não é tão difícil assim, sabe? Só que é isso, daí além da parte técnica, além do educador físico, tu tem que ser um pouco gestor, tu tem que ir atrás, ou se tu não for, tu tem que contratar alguém, né, para conseguir alinhar essas duas coisas, porque se tu for muito técnico, tu não vai conseguir ter um negócio e gerenciar. Então, eu acho que foi isso, foi um pouquinho, não insatisfação, mas não sentir segurança, principalmente em deixar meus pais numa cidade mais do interior, e eu, na época, estava indo morar em Porto Alegre, e né, deixar a minha mãe a ter né, a frequentar uma academia normal, não sentir essa segurança nela, e por isso também de voltar para Sapiranga e abrir aqui. Todo mundo me diz, mas por que Sapiranga? Tô maluca, né? Marcelo mesmo já me disse isso. Mas, enfim, então eu acho que nasce disso, assim, de às vezes tu vê, opa, falta, dá, sabe, posso mais, e nasceu daí. Ótimo. E, Matheus, esse modelo, cara, de onde é que tu pegou e viu que, tá, isso eu consigo atrelar, porque assim como a Grace falou, tu ainda
pensou o negócio e tu ainda estava estudando com esse negócio, né? Ou uma coisa acabou vindo primeiro. E como é que tu olhou assim, tá, isso aqui vai dar business, isso aqui dá negócio? Na verdade, foram algumas situações juntas, assim, né? A primeira delas é que eu tenho um padrinho de casamento que é alemão, que mora lá na Alemanha, né? Ele é alemão da Alemanha mesmo, de verdade. E uns 5 anos, ele vinha todo verão, que ele é casado com a amiga da minha esposa, que é a brasileira, todo verão eles vinham visitar a família dela. E na época eu estava fazendo mestrado com eletroestimulação e ele sempre falava para mim, todo verão, ele falava, meu, tu tem que buscar isso aqui, lá tá explodindo, tá todo mundo fazendo isso, é exatamente o que tu estuda, não sei o que e tal. Então, todo ano ele vinha com isso, só que na época eu era gerente de qualidade de uma rede de academias bem grande, assim, aqui em Porto Alegre. Então, eu estava muito bem estabelecido, tinha uma série de alunos de personal, quando tu tá confortável, é mais difícil tomar algumas decisões, né? Então, eu só estudava eletroestimulação, mas eu ganhava dinheiro, digamos assim, eu me mantinha com as outras operações ali que eu tinha numa academia mais convencional. E só que daí o que aconteceu é que, de fato, daí no ano que eu me empolguei a ir atrás e pensar se vamos ver para trazer para o Brasil, a gente descobriu que ele, junto comigo, né, na FIBO, lá, que é a maior feira de fitness do mundo, lá em Colônia, na Alemanha, ele um dia me ligou e ele disse, meu, descobri aqui que tem um alemão que está indo, já está com a Anvisa autorizado no Brasil, ele está importando, tá trazendo para o Brasil e tal, não sei o quê. E deu, né, então não vamos mais trazer o equipamento, mas vamos entender como é que é a lógica do equipamento e vamos trabalhar com o equipamento, porque é o que eu estudo. Aí, casualmente, esse meu padrinho de casamento, ele foi lá na feira no dia e conheceu o alemão, que era o cara que estava trazendo para cá, e trocou uma ideia com ele, falou, porque o meu padrinho lá estuda isso, não sei o que e tal, e passou o meu contato para o cara. E daí, então, a gente com 6 meses fazendo reunião online, ele lá na Alemanha e eu aqui, para a gente formalizar alguma coisa em relação a curso, que ia entrar no Brasil, ninguém sabia mexer com nada e era para eu fazer o curso. E daí, então, eles trouxeram para o Brasil, aí foi muito engraçado que a primeira vez que eu mexi no equipamento, umas 5 reuniões depois das online, eles marcaram um dia na Fitness Brasil, aqui no Brasil, o primeiro momento que ia ser apresentado, assim, para o público, eles tinham um stand minúsculo lá e marcaram uma reunião antes da feira abrir comigo, compraram a minha passagem, aí era umas 5 horas lá, depois eu ia voltar. Então, a reunião era de manhã, a gente estava se reunindo no stand, a feira estava fechada. Quando abriu a feira, começou a entrar um monte de gente, estava os 2 sócios que trouxeram o negócio para o Brasil e 2 vendedores. E começou a vir gente no stand, os vendedores falaram uns negócios, e eu, meu, não é isso aí, cara. Não, tá errado isso aí, não é assim que funciona. E daí eles perguntaram se teria problema eu ficar na feira com eles e mudar o voo, eles mudaram o voo, fiquei 4 dias trabalhando na feira com eles, e daí eu vim já para Porto Alegre com equipamento na mala para ficar com o equipamento e estudar o equipamento. Então, foi meio que uma sorte, assim, na verdade, o formato. Só que daí eu fiquei 1 ano ainda com o equipamento na minha casa, trabalhando na outra academia, só que daí, nesse meio tempo, como eu estava dando muito curso para eles, porque eles estavam vendendo equipamento, tinha lugar que eu ia fazer consultoria e tal do equipamento, os caras já estavam na segunda unidade, né, não deu nem 1 ano, os caras já abrindo mais um espaço, e eu que entendo do negócio aqui, o negócio na minha casa, parado. Aí, daí eu chamei o Henrique, ele tem uma faculdade de pós-graduação com foco em fisioterapia, e eu coordenava um curso na faculdade lá dele, então eu era professor dele, e daí eu falei, meu, quem sabe a gente monta um negócio desse, eu tô com o equipamento lá em casa e tal. Aí foi mais ou menos assim, que a gente montou um negócio muito baseado no modelo da Alemanha, então nesse modelo de microestúdio, atendimentos super rápidos e tal, e daí hoje a gente tem uma visão como empresa, né, que é na verdade uma missão como empresa, que é ser a melhor empresa de eletroestimulação para o maior número de pessoas. E daí porque a gente entrega saúde, então não adianta eu entregar um super produto e atender 15 pessoas, o meu impacto no mundo vai ser minúsculo.
Então, a gente tem que entregar isso para o máximo, já que a gente acredita nisso. Só que dentro da melhor empresa, a gente entende também que é a melhor empresa na questão de rentabilidade e sucesso do empresário também. Então, a gente pensou num modelo que fosse efetivo na adesão dos alunos, mas também no retorno financeiro do empresário. Então, por isso, os treinos bem enxutos, com uma agenda bem organizadinha a cada 30 minutos, justamente para o custo ser baixo e o retorno ser alto. Então, é mais ou menos isso. Ótimo, porque esses modelos de negócios mais enxutos e que têm alto valor agregado, para mim, são há muito, eu já bato nessa tecla, e eu vou sempre além e digo que a pandemia ela veio para agilizar algumas coisas. E Matheus e Grace, que também estão na parte da Eletro, né? Ontem eu estava conversando com uma professora de Portugal, que ela é responsável pelo barômetro fitness de Portugal, que é digamos assim, o censo do país todo com relação ao fitness, e ela me trouxe, a gente está montando uma apresentação, ela me trouxe na apresentação dela e me disse assim, olha, presta atenção nesse dado aqui, 2% de eletroestimulação crescendo na Europa. Então, e ela me disse, esse dado não, para mim, é uma novidade, né, em Portugal também, no continente europeu e em Portugal. E eu disse, pois, e eu já tinha conversado em um outro momento com o Matheus sobre essa expansão, sabe, para outros países da Europa que não estão ainda bebendo. Porque no nosso aqui, a gente tem muito potencial para isso, e vocês estão explorando isso, e por isso que vocês estão na frente dos negócios aí, dos mercados em que vocês trabalham, sabe? E aí, Magnus, como é que tu vê esse empreendedor que ele tem um comportamento de sair na frente? Lógico, não é só a grana, né? Grana é evidente que é importante, mas como é que é o comportamento, como é que tu identifica o comportamento desse cara, o perfil desse cara que larga na frente, esse first mover? Tu diz em que aspecto, Da escolha de um mercado diferente para se trabalhar. Bacana. A gente volta lá nos primórdios, né, do empreendedorismo para entender que existem isso acho que explica muita coisa, né, Marcelo? Os dois tipos de empreendedores, os dois tipos de empreendedorismo, na verdade, que temos aí, que é o empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. E é muito diferente o cara o empreendedor que vai abrir um negócio porque ele precisa sobreviver, ou porque perdeu o emprego, ou surgiu uma situação na vida dele que ele não tinha outra fonte de renda e ele resolveu empreender, né? Então, a gente sabe que é muito mais difícil dele atingir o sucesso, né, atingir a prosperidade empresarial, quando comparado ao empreendedor de oportunidade, aquele que estuda o mercado, aquele que entende as tendências, aquele que se prepara, aquele que estuda, aquele que busca o conhecimento. Então, a principal diferença está aí. E olhando para o futuro, né, Marcelo, eu diria que tem um grande componente aí que vai prevalecer daqui para frente, eu que venho um pouco mais dessa área comportamental, é que a gente vinha buscando o estudo técnico, o estudo em finanças, o estudo nos processos de venda, o estudo em estratégias de mercado, mas cada vez mais a gente vai precisar de um estudo aprofundado nos elementos comportamentais, né? Então, esse é um novo paradigma, uma nova necessidade, né, do gestor também buscar esse tipo de conhecimento. E venho notado muito isso, assim, eu tenho administrado alguns treinamentos aí nas empresas e tenho visto resultados muito bacanas nos processos de formação de novos líderes, nos processos de mentoria com
donos de negócios, né, onde isso realmente faz ele estar mais à frente ainda, né, do mercado. Bom, um empreendedor na frente, ele bota coisas na frente, mas ele precisa de pessoas para tocar essa coisa que é à frente. Então, a pergunta agora para a Grace é, Grace, como é que é para fazer a captação de colaboradores para esse tipo de negócio que tu tens? Como é que é o perfil desse cara em termos de perfil empreendedor, assim como tu é? Tu tem esse olhar para eles também? Tu trabalha capacitando esses caras para isso também? Como é que é? Sim, eu brinco, né, enfim, em diversos cursos que a gente faz, que sempre isso, essa captação, esse capital humano, ele está cada vez, né, mais desafiador. Então, porque na nossa parte, em geral, se a gente for falar, ela precisa ter um conhecimento técnico, né? Mas eu brinco isso, a gente também, ele tem que ter o básico lá, mas a gente treina, a gente capacita e tal, e tem que ter este olhar, principalmente de líder, né? De trabalhar em conjunto, de trabalhar em grupo. E tem coisas que tu treina, que tu capacita, mas tem coisas que tu traz de casa, que tu tem ou não tem, porque às vezes tu pode tentar desenvolver e, né, nem sempre sai muito ali. Então, sim, tá, a gente tem desde reuniões com treinamentos semanais de grupo. A gente está que é toda quarta-feira, então das 10 às 11 da manhã, a academia ela fecha, ela tem um horário ali que ela não atende, né, alunos, e a gente consegue fechar, porque neste mercado a gente trabalha com um quadro de horário bem maluco, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar em equipe, não só com os gestores, mas eles têm que conseguir, então, conversar e tal com todo mundo, desde da pessoa da limpeza, da recepção, de todo mundo, e a gente continua fazendo isso. E, além disso, a gente tem reuniões, hoje elas são quinzenais, com gestores, e mensais, né, com meus gestores maiores, assim, e sim, tá, a gente faz a cada 3 meses as avaliações de desempenho e treinamentos externos também. Então, cada um meio que um pouco mais na sua área de atuação atualmente, né? Então, não tem como passar um gestor sem, a cada 3 meses ali, ele ir fazendo alguma outra atualização. Então, mesmo quem é da área técnica, mesmo os professores com formação, pós-graduação, enfim, na área de educação física, cada vez mais a gente investe, não tenha, pelo menos a cada meio ano, ele tem que fazer alguma atualização na área de gestão, na área de administração, na área humana, então, cada vez mais isso também tem entrado. Eu também gosto de usar uma outra frase, que é, nem sempre as pessoas têm razão, mas elas têm emoção, né? Seja o cliente, seja fornecedor, seja o seu colega de trabalho, e fazer todo este meio tempo. Então, eu acredito muito que sempre essas atualizações, elas são super, ultra, mega importantes, né? Não tem como a gente ter crescimento sem isso, e não tem como tu ter um negócio e não conseguir, e ter que tocar tudo sozinho, né? É humanamente impossível, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial também, é tu conseguir né, distribuir, confiar e dando e fazer um monitoramento. Este monitoramento que é enfim, e é um aprendizado, né, meu também. Eu também não, a minha formação inicial não é essa. Então eu também preciso estar sempre, 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 sempre me atualizando. É o grande desafio. Exato. Matheus, e capital humano, Matheus, para isso aí, qual é o perfil intraempreendedor para um negócio que é inovador? Na verdade, eu concordo com a Grace. Eu acho que hoje está
tá difícil porque a gente compete com algumas coisas meio desleais, assim, né? Que eu acho que é o sonho do cara que tem Instagram e tá vendo o cara 10 anos mais jovem virando milionário por postar uns vídeos, assim. Então, hoje a gente não tem um profissional pronto no mercado, ele não existe, tá? Porque a gente trabalha com um profissional que sabe uma periodização e progressão de exercício e sabe eletroestimulação. E na faculdade tem a fisioterapia que aprende eletrotermo e fototerapia, mas não necessariamente progressão de exercício, e educação física que aprende só progressão de exercício e nunca viu eletroterapia. Então, a gente tem um profissional que junta os dois. Então, a gente já não tem, nunca teve, e cada vez menos tem expectativa de achar o profissional pronto, assim. Então, a gente vai bem para a linha da Grace, assim, que é os valores que vem de casa, os comprometimentos e as combinações que numa conversa parecem bater com as nossas ali, porque o treinamento a gente vai ter que dar. A gente não acha hoje alguém que já trabalha, inclusive quando trabalha, nem sempre trabalha da forma que a gente acredita dentro da própria eletroestimulação. Hoje tem um viés bem significativo, assim, entre os estúdios de formas de métodos e como usa a corrente elétrica. Então, geralmente a gente vai treinar o sujeito, a menina ali do zero. E isso que eu falei é bem real, assim, hoje a gente tem na área a gente tem hoje na equipe profissional de fisioterapia e de educação física, mas a grande maioria é da educação física, e é difícil tu competir com hoje o mercado de personal trainer, né? Por mais sazonal que ele seja, por mais complexo que ele seja, o profissional ele faz um cálculo meio imediatista, assim, né? Na hora de personal eu ganho X, então se eu tiver 3 alunos eu vou ganhar mais do que aqui trabalhando o dia inteiro. Só que eu fui mais de 10 anos personal trainer, eu sei que tinha momentos que era ótimo e tinha momentos que era horrível, que todo mundo saía, ninguém pagava e era uma correria. Então, eu acho que todo mundo vai passar por esse momento na área da educação física até entender que existe um momento também que a gente cansa, né? Onde a gente depende do corpo até quando a gente vai acordar às 5 da manhã e atender até às 10 da noite, né? Então, esses movimentos, eles são normais, e como a gente trabalha com equipe geralmente mais jovem, a gente acaba concorrendo com essa situação. Então, a gente já teve situação de professor que queria reduzir carga horária com a gente porque estava fechando mais aluno de personal. Agora, teve isso que eu comentei de um professor que era ótimo, estava com a gente há 3 anos, e de um tempo porque precisava se organizar melhor, porque ele estava lançando um produto digital. Então, cara, eu torço muito para que dê certo, mas é meio tipo, vou virar jogador de futebol, sabe? Eu vejo os milionários, mas não vejo todo o resto que está há 30 anos sem dar certo. Então, hoje está bem difícil, cara, mas é mais ou menos pela linha que a Grace falou, assim, ver os valores, ver o que considera mais importante nos soft skills ali, né? Como vocês dois já comentaram, vocês 3 comentaram, né? E o resto a gente treina, né? Não tem muito como ser diferente. Matheus, eu né, não sei um grãozinho de areia aí do monte que tu sabes da Eletro, mas o pouco que eu já estou indo atrás estudando daqui a pouco ainda, e gente, nada contra, pelo amor de Deus, mas é de o cara começar a querer comprar a máquina ou o colete e sair atendendo que nem louco Eletro por aí, né? Como eu sou um personal e eu tenho isso ainda. Só que não vê por trás, né, toda a organização de uma empresa ou dos treinamentos de vocês, das constantes, né? Porque Eletro muito mais ainda do que só um personal, tu sair trabalhando que nem maluco, tu fez ali um cursinho de um final de semana e sair por aí com ela móvel, né? Eu vou levar a Eletro até a tua casa, eu vou não sei o quê. O pouco que eu vi é um mercado que daqui a pouco vai começar a crescer aqui no Sul também disso, né? E daí eu começo a ficar, eu penso, meu Deus do céu, né? Ou daqui a pouco as pessoas começarem a comprar nas suas casas, que eu também já vi, e o cara dá uma consultoria online que não é formado em nada para a pessoa ir lá e manusear a sua máquina de eletro sozinha em casa.
Eu não Vai duvido, vai não. acontecer. Vai, Gente, certamente. vai, daí tu começa a pensar, meu Deus, sabe? Porque o que a gente já escuta, o pouco que eu tô, né? Mas por que não dá todo dia? Mas eu não posso fazer junto com outro treino, mas, né? Mas daí o máximo é aquilo, mas o meu consultor online, mas o cara é formado em quê? Em nada, né? Não, ele só treina. Ele diz que pode. Mas, enfim, eu sempre digo que é cada um com o seu corpo, e daí nessa hora eu brinco com os alunos, né? As pessoas que me perguntam, os alunos, não de, enfim, de qualquer outra coisa. E aí, tu vai num médico e o cara não é formado, tu vai fazer uma cirurgia com um cara que, além de ser médico formado, não é cirurgião, especialista naquela área ainda. Então, é meio mais, né, o nosso corpo, a nossa saúde, mas a gente ainda tem muito aí ao que. É um caminho. O Magnus, para fechar aqui, o Magnus ele faz as contratações, Magnus, das pessoas de empresários, tipo o Matheus e a Grace. O que os caras te pedem, Magnus, com relação a esse perfil intraempreendedor dos colaboradores? Quem vai te contratar para contratar Sim. colaborador? Isso entra na conversa? Não. Sim, sim. É fantástico a tua vital, diria que uma das coisas mais vitais, e até como fechamento, né? Essa pergunta que tu fez, porque a gente, enfim, já fui dar treinamento, por exemplo, numa empresa, só pegando assim rapidinho, e o tema era comprometimento, né? A equipe não está comprometida, daí tá, mas vamos entender um pouco melhor o que é esse comprometimento. Ah, que a galera não chega no horário, enfim, outros fatores lá. Aí a gente chegou lá para dar o treinamento, todo mundo, a gente chegou em torno de 1 hora antes, organizamos data show, tudo certinho ali, né, para a equipe. O treinamento era para iniciar às 21 horas, 21h15 e nada do gestor, né? Então, geralmente, né, a psicologia explica isso, né, dentro de, a gente acaba projetando no outro aquilo que às vezes é um anseio nosso, é uma dificuldade nossa. Então, quando algo me incomoda muito, o mínimo que eu tenho que fazer é refletir e ver se realmente eu estou sendo coerente, porque talvez aquilo que eu esteja exigindo, eu estou sendo um péssimo exemplo exatamente daquilo que eu gostaria que a minha equipe fosse. Então, para fechar, eu diria que num mundo cada vez mais líquido, né, o Bauman fala disso, onde é tudo muito superficial, onde a internet está aí e faz verdadeiros milagres em 7 dias ou em 2 dias, ou tu pode se tornar um novo milionário em menos de uma semana, ou faturar mais de 1 milhão em menos de 30 dias, e por aí vai, onde tu não precisa mais levantar do sofá e ficar esperando o dia amanhecer ou o horário certo para você assistir um programa. Hoje você assiste o que quiser na hora que quiser. E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje nas contratações, no que as empresas esperam. E às vezes acontece muito isso, Marcelo. O dono de negócio, ele não entende que aquela certeza de você entrar numa empresa, o teu funcionário projetar uma carreira de 30 anos, 40 anos ali contigo, né, prosperando junto, nem mesmo as empresas conseguem fornecer isso. Então, a gente precisa rever, né, as nossas expectativas enquanto contratante, entender, né, que hoje a gente está contratando pessoas num mundo totalmente diferente, num mundo veloz, num mundo muito, onde as coisas são muito mais fáceis, onde há uma ausência de propósito, onde é tudo muito superficial, e aí eu entender esse contexto e reestruturar, tenho certeza que a Grace, né, fez muito bem isso, né, do perfil de equipe, perfil de cada colaborador, o que realmente é vital, o que realmente importa, e aí somente depois de ter organizado isso, partir para uma contratação. Mas na prática, no mercado esportivo, dentro do que eu tenho vivenciado, isso é bastante utópico, né? A gente sabe que a contratação é assim, aí, como é que tá de horário? Consegue começar amanhã? Beleza, vamos embora. Então, né, depois a chance de dar errado é muito grande. Ótimo. Gente, finalizamos aqui. Agradeço bastante a disponibilidade de vocês em ter compartilhado
o que, né, as trajetórias de vocês, os modelos de negócio. Nós estamos iniciando um grupo de trabalho aqui dentro da Associação Brasileira de Gestão Esportiva, onde eu sou o coordenador, que é sobre empreendedorismo e modelos de negócio. Para os próximos congressos, nós já vamos ter temáticas bastante específicas sobre sobre isso, e eu gostaria, logicamente, de contar com vocês em alguns outros momentos para palestras e coisas nessa linha, para ano que vem, daqui no outro ano, nós estarmos aí de novo falando dos negócios. Olha só o que aconteceu aquela vez, lembra? Olha como a gente expandiu, olha como a gente cresceu. Então, eu agradeço bastante a participação de vocês e a contribuição, tá bem? Muito obrigado, eu que agradeço aí o espaço. Obrigado, pessoal. Marcelo. Obrigadão, um abraço. Magnus, tu vai ficar para o nosso GTT? Tá bem. Obrigado, gente. Então, até mais. Obrigado, até a próxima. Vamos lá, então. Ingrid, eu acho que para o GTT não precisa gravar, né? Acho que ela não está. Né? Acho que aqui para o GTT. Não, pode. Então, ela mandou aqui, então pode. Isso, obrigado a todos, então.